alcançar bem-estar, longevidade com saúde, alcançar uma vida mais tranquila, menos opressora, mais livre. Tudo isso está relacionado com saúde mental. Então, quando a gente cuida da nossa mente, a gente já sabe muito bem que as chances da gente ter uma vida muito mais saudável e também uma vida muito mais longeva e com esse teor de leveza, de felicidade cotidiana, de aumento da tranquilidade, do bem-estar mesmo, que parece um sonho distante para muitas pessoas que vivem com aquela mente cheia de pensamento, cheia de angústia, às vezes oscilando entre ansiedade e tristezas, cada vez mais, né? E também agora com essa coisa do burnout, né? Então, um tipo de doença que vai se instalando na gente por causa de tanto trabalho, né? Então, tudo isso está relacionado diretamente com a saúde mental. A questão é como é que a gente lida com saúde mental para lá do discurso. Isso é muito importante. E é sobre isso que eu quero conversar hoje contigo que está aqui no Ayurveda Brasil Podcast. Por quê? Porque eu fiz uma votação lá no Instagram e perguntei que tema que a galera queria mais ouvir em relação ao recorte aí Ayurveda e Yoga. Se alimentação, se saúde física, desinflamação, e ganhou saúde mental pela perspectiva do Ayurveda e Yoga. E eu trouxe para cá também, para o podcast. Então a gente vai fazer uma série de episódios relacionando tudo que a gente falar com saúde mental. Então, se essa é sua praia, hoje é só o primeiro episódio que a gente vai conversar sobre isso. E hoje você vai entender a mente pela perspectiva do Ayurveda. E lembre-se que a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir olhar para si mesmo, fazer uma avaliação de si mesma e avançar, por exemplo, no quesito que a gente está tratando aqui, que é saúde mental, é entender o que é isso na perspectiva daquilo que a gente está falando. Então, quando eu falo mente para o Ayurveda e para o Yoga, eu não estou falando da mesma coisa do que falar mente para o Ocidente, para a nossa cultura ocidental. Então, vamos entender hoje um pouco melhor o que é essa mente e como é que você pode começar a olhar para ela com outros olhos, combinado? Mas antes você já sabe. Se você está no YouTube e ainda não segue, não acompanha, ou melhor, não está inscrita neste canal, se inscreva. Se você está no podcast, começa no podcast você está, né? Se você está no Spotify, começa a seguir a Ayurveda Brasil Podcast no Spotify. Vamos para a vinheta e vamos conversar sobre esse tema que é muito legal. E eu também quero te pedir uma coisa. Já que a gente está trocando tanta coisa rica, tanta coisa linda, e a gente vai falar sobre um tema super importante que é saúde mental, já compartilha com quem curte esse tema também. Vai ser muito, muito legal e vai ser um fluxo muito gostoso. Então, se você conhece gente que curte o tema, alguma terapeuta que gosta dessa perspectiva da saúde natural, né, do recorte da mente pela saúde natural, alguém da terapia holística, enfim, quem você conheça, traz para cá para dialogar com a gente, tá bom? Bora para a vinheta e vamos falar sobre esse tema, então. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Antes da gente entrar em mente pela perspectiva do Ayurveda e do Yoga, eu quero te contar uma coisa. Uma das coisas que mais impactou a minha vida em relação à saúde e em relação a uma mudança de chave no meu cotidiano, que veio do Ayurveda e do Yoga, obviamente, foi a relação com a minha mente. Ou seja, por que eu tô falando isso? Porque eu era uma pessoa que, sim, eu, me deixava ser dominada pelas minhas emoções. Então, era como se não existisse uma perspectiva para além daquilo que eu sentia. Então, se eu estava triste, eu mergulhava na tristeza. Se eu estava muito feliz, eu mergulhava totalmente na felicidade. Se era um dia mais ou menos, tudo bem, eu ficava mais ou menos, né? Desde que não acontecesse nada que me impactasse. Ou seja, eu vivia flutuando de acordo com as minhas emoções mesmo. Então, a raiva era muito raiva, o rancor era muito rancor e assim por diante. Bom, quando eu comecei a utilizar ferramentas do Ayurveda e do Yoga para cuidar da minha saúde mental, eu tive um impacto positivo gigantesco. Não só por causa das minhas próprias emoções, mas porque eu também me deixava contagiar pela emoção alheia. Então, se eu
tivesse perto de uma pessoa que começasse a pilhar, sabe assim, tipo, tá muito triste, ou tá muito contente, ou tá muito isso, ou tá com muita raiva, não sei o quê, eu acabava entrando muito nessa pilha e acabava, de certa maneira, trazendo o problema da pessoa para minha vida. E veja, eu não quero que você entenda assim, então você não se importa mais com as pessoas. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você conseguir controlar aquilo que pode ser controlado no seu corpo, mas não de maneira opressora. Porque eu sei que existe um debate assim, quando você escuta, você pode controlar suas emoções. Isso muitas vezes acaba sendo interpretado assim, então eu não posso sentir mais. Então se eu sinto raiva, eu vou controlar a raiva e não vou sentir. E não se trata disso. E eu sei que hoje eu tô mais contadora de histórias do cotidiano, mas é que teve um episódio que aconteceu essa semana passada, sei lá, que foi muito interessante. Que eu vi um post de uma terapeuta e ela dizia assim, você não tem que controlar suas emoções. Eu sei que o yoga te ensina a controlar suas emoções, isso não é legal, não sei o que, não sei o que. E, cara, isso é uma interpretação rasa do yoga. Isso é uma interpretação de quem pegou um texto na internet, leu e falou, nossa, controlar as emoções, que absurdo. Porque nenhum fluxo do yoga é dessa forma, saca? Assim como do Ayurveda também não. Então, esse controle não é um controle assim, vou segurar a emoção e não vou sentir, não tem nada a ver com isso. Aliás, é o processo justamente o contrário disso. Se tem um espaço onde você sente, mas você aprende a ser observador e observadora das suas emoções, é no yoga. Essa é a diferença entre você saber o que você está falando e você simplesmente ler um texto de internet, que no geral é raso, porque ninguém se aprofunda num texto de internet, e utilizar isso como grande exemplo. Então, assim, antes de sair falando bobagem por aí, é importante a gente saber do que a gente está falando. E justamente por isso, eu achei muito legal lá no Instagram a galera votar em saúde mental da perspectiva do Ayurveda e do Yoga, porque isso possibilita a gente começar um baita de um debate sobre um tema, e é um tema muito gostoso para a gente conversar, é um tema muito delicioso para a gente mergulhar assim de cabeça e aprender muito em conjunto. Você me escutar, coloca aqui os seus comentários, coloca dúvidas, sem agressão, é diálogo, tá, gente? É conversa. E aí, quanto mais dúvidas você me mandar, outros episódios aparecerão e a gente vai bater um papo super legal. Mas vamos lá. Agora sim, vou contar para você um pouco de como é que é essa perspectiva da mente do Ayurveda. Mas antes, eu quero que você escreva aqui embaixo se você tem alguma identificação com isso que eu te contei, com essa ideia de ser completamente envolvida pelas emoções e acabar agindo muito mais no emocional do que no racional, ou se não, se você é razão demais, né? E aí também não é equilíbrio, viu? Ser razão demais. O equilíbrio é sempre, o nome tá dizendo, sempre equilíbrio, sempre um pouquinho de um pouquinho de outro, e aí por diante. E aí a gente vai somando isso tudo e vivendo bem. Mas vamos lá, entender um pouco toda essa questão que a gente está conversando. Quando a gente fala de mente para Ayurveda, a gente está falando de manas. Manas é mente, né? Também aparecem outras palavras em sânscrito para designar a mente, como sattva, que também é um guna da mente, depois a gente vai conversar sobre isso. E buddhi, quando está se referindo ao intelecto, às vezes aparece como sinônimo, então depende. Mas manas é mente. E a mente para o Ayurveda, ela ocupa um lugar central, mas ela não é sinônimo de cérebro. A mente pro Ayurveda, ela é algo muito, muito, muito especial, porque ela conecta o nosso corpo e a nossa alma. Ela é que faz, digamos assim, esse intercâmbio. E mais do que fazer esse intercâmbio, se a gente não tem mente, a gente não tem vida. Então veja como não é cérebro, né? Quando a gente fala de mente, sim, a gente também está falando de funções cognitivas. A mente para o Ayurveda, ela é sim responsável por todas as nossas funções cognitivas, mas ela é mais do que isso, porque ela está diretamente relacionada então com esse intercâmbio entre corpo e alma. E isso é muito especial, né? É muito valoroso, porque pense que sem isso a gente não conseguiria fazer isso que a gente está fazendo agora, que é um baita de um diálogo delicioso, certo?
Mas mais do que isso, quando a gente fala em mente do Ayurveda, a gente não está falando de cérebro, porque também a localização da mente, ela não está só na cabeça para o Ayurveda. Ixi, aí vem a aspiração do Ayurveda, Van. Não é piração, aí você vai entender. A mente tem várias hipóteses. Assim como a medicina moderna, a gente tem várias hipóteses sobre um mesmo tema, no Ayurveda a gente também tem. Prova de que o Ayurveda foi uma construção. Isso é muito lindo. Então, existe sim uma vertente do Ayurveda que diz que a mente ela se localiza no coração. Não é no coração, é nessa região do coração, né? A altura do coração, o centro do peito. A gente fala coração para facilitar. Tem outra que diz que ela está no coração, mas ela também está na região da cabeça. E tem outra ainda que diz que ela vai estar por todo o corpo. Qual que é a diferença disso e qual é a mais aceita? Atualmente a mais aceita é aquela que ela está localizada no coração e também na região da cabeça. Por quê? Porque ela é responsável por duas grandes coisas. Primeiro, pela capacidade de pensar. Então, se a gente pensa, se a gente formula hipóteses, isso é função da mente. Mas a mente, ela também está relacionada com o sentir. E quando a gente pensa no sentir, a gente não pensa no sentir no coração. Prova disso para o Ayurveda é quando a gente fala assim, ó, eu fiquei tão triste que o meu coração doeu. Horas, o Ayurveda vai dizer assim para você, se ele dissesse, né? Se ele fosse uma pessoa e conversasse com você, este senhor Ayurveda diria assim para você, veja bem, se você acha que a sua mente está só localizada na cabeça, porque quando você fica triste, é o coração que dói. E tem gente que tem dor física, saca? Então, essa experiência, e eu acho isso fantástico, essa experiência de mente evidencia onde ela está localizada para o Ayurveda. Eu acho isso muito lindo. Muito, 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 muito lindo. E não é à toa que o Ayurveda entende-se, Ayurveda, na verdade, por ciência da vida. E se não fosse uma ciência da vida, a gente não estaria aqui debatendo dessa maneira, eu tenho certeza. É fantástico. Bom, mas agora você já sabe que para o Ayurveda, mente é manas, e que manas ela está localizada na região do coração, também está localizada na região da cabeça, né? E ela é responsável por pensamentos, por toda a nossa cognição, tudo que é cognitivo é função da mente, mas ela também é responsável pela nossa interpretação daquilo que a gente percebe do mundo. Como assim, Van? Vamos lá. Os nossos órgãos dos sentidos, eles são o contato, digamos assim, com o mundo externo. Então, se eu venho aqui, toco aqui nessa folhinha aqui, eu sinto essa folha, eu vejo essa folha, eu sinto essa folha. Se eu quiser cheirar essa folha, eu cheiro essa folha. Tudo isso está relacionado aos nossos sentidos. Bom, só que a interpretação disso só é possível porque eu tenho a mente. Então, o Ayurveda diz assim, ó, os órgãos dos sentidos, eles captam o que é mundo externo, mas a mente interpreta isso. Isso tem uma grande implicação na nossa vida. Qual é? Quando a nossa mente está em desequilíbrio, a gente não interpreta o mundo externo como ele é, mas como a gente enxerga. E eu sei que isso abre um grande debate na psicologia atual, que sempre a gente olha de uma perspectiva, e sim, a gente sempre olha de uma perspectiva, mas a gente está entendendo aqui a perspectiva do Ayurveda, ponto, certo? Quando a gente quer entender uma lógica, a gente entende a lógica da onde ela surgiu, e não a partir de outra ciência. Então a gente vai fazer o esforço de ficar no Ayurveda agora, combinado? Então vamos lá, ó. Meus sentidos perceberam o mundo. E eu tô com uma mente muito agitada, muito raivosa. E eu te vejo, você que tá aqui no meu objeto de raiva, eu te vejo sussurrando alguma coisa com outra pessoa. O que eu interpreto no geral? Todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza. Você interpreta que a pessoa está falando de você. Você não sabe, mas você interpreta, ainda que ela não esteja. E você acredita nisso. Ou seja, você teve uma percepção muito provavelmente equivocada do mundo, certo?
Eu sei que tem um exemplo que de repente pode ser verdade, mas mas por que eu dei esse exemplo? Porque você não tem a certeza absoluta e você já interpretou tudo aquilo. E isso pode acontecer de várias formas. Tem uma coisa muito legal no Ayurveda que é como eles chamam? A analogia com a cobra e a corda. Então, tem uma corda enrolada num canto de uma sala. Eu olho para aquela corda. Só que eu já tô com tanto medo, porque eu tô ouvindo barulhinhos de floresta, barulhinho disso, barulhinho daquilo, que quando eu olho para aquela corda, eu vejo uma cobra. Saca? Isso não é algo incomum. Isso evidencia que se a nossa mente não está em equilíbrio, a gente interpreta erroneamente tudo que está ao nosso redor. E isso tem uma implicação na nossa vida diária, na é verdade? Se a gente interpreta tudo equivocadamente, como é que fica a nossa relação? Seja a nossa relação amorosa, seja a nossa relação com as pessoas, seja a nossa relação com os nossos colegas e com as nossas colegas de trabalho. Então, assim, tudo isso vai ser distorcido. E é muito comum, quando a gente está com a mente desequilibrada, a gente jogar a culpa para outra pessoa. Por quê? Porque aí a gente se livra daquele peso, entre aspas. Então, a gente tem que buscar cotidianamente o equilíbrio da nossa mente, para a gente conseguir perceber o mundo com menos equívocos possível, saca? E isso vai ser fundamental para a nossa saúde, não só mental, mas também para a nossa saúde física, sabe por quê? Porque uma mente desequilibrada, segundo o Ayurveda, toma péssimas decisões para a saúde física. E eu vou te provar que isso é verdade agora. Ó, tive um dia estressante, tô exausta, tô triste, não paro de pensar em alguma coisa muito ruim que aconteceu, então eu mereço 3 caixas de bombom com 1 litro de Coca-Cola, porque afinal de contas meu dia não foi fácil. Isso é uma decisão de quem? De uma mente equilibrada ou desequilibrada? É de uma mente em desequilíbrio. Para o Ayurveda, seguramente é de uma mente em desequilíbrio. Porque uma mente equilibrada, depois de um dia estressante, o que ela buscaria? Um momento de paz, de pausa, de respiração, de autocuidado, uma prática de esporte, ou seja, ela buscaria coisas que beneficiam o corpo e também aterram um pouco mais a mente. Então, quando a gente começa a ter essas decisões de coisas que não são saudáveis para a gente, muito provavelmente a gente está com uma mente em desequilíbrio. Por isso que eu falei, a mente é central no Ayurveda e a mente é central na nossa vida, nesse sentido. O corpo também, é claro que o corpo também, porque está conectado, para Ayurveda, mente e corpo estão conectados, por isso que eu sempre falo em cuidado mente-corpo, não só mente e nem só corpo. Mas, hoje, este mês, e por quanto durar, depende um pouco do feedback de vocês aqui no podcast e lá no Instagram, a gente vai conversar bastante sobre mente. Então, a gente vai falar bastante da perspectiva da mente. Mas eu vou falar também para vocês algumas questões assim muito interessantes, que é de alimentação, como é que a alimentação vai influenciar na nossa mente diretamente, tá? Hoje, então, o que eu quero que você guarde no seu coraçãozinho? Que pro Ayurveda, Manas, mente, ela é muito importante para a gente perceber o mundo ao nosso redor. E para a gente fechar hoje esse podcast de maneira muito especial, eu vou deixar aqui um pequeno exercício, mas que tem grande impacto se você fizer realmente. Pelo menos por uma semana, durante 5, 7 dias, sabe assim, você vai tentar observar se você consegue separar você, o seu eu, das suas emoções. Como é que você vai fazer isso? No fim do seu dia de trabalho, no fim da sua jornada diária aí, você vai se sentar um pouquinho num lugar calmo e tranquilo, vai fazer algumas respirações bem profundas. Depois que você fizer essas respirações, traz de volta algo que aconteceu e que te incomodou durante o dia. E observa se você se altera emocionalmente, sabe? Como se estivesse acontecendo tudo de novo. Ou se quando você vai respirando, você consegue se separar dessa emoção que aconteceu o dia, como se você fosse uma observadora de si mesma. Eu, observadora de mim, sabe? Começa a respirar e levar atenção para esse sentimento. Então você sentiu ele,
Ele tomou conta do seu corpo? Onde você sentiu? O que acontecia ali? Começa a observar isso e respirar cada vez mais profundo. Por quê? Porque nesse exercício onde você conecta respiração e emoção, você começa a fazer automaticamente um exercício de ampliação da consciência respiratória, mas não só isso. Você começa a fazer o exercício de se colocar no lugar de observadora dos problemas que acontecem na sua vida. E quando você chegar nesse lugar de que eu consigo me desvincular desse sentimento ruim com a respiração, você deu um baita de um avanço, mas um baita de um avanço no estresse cotidiano. Porque você tem uma ferramenta nas suas mãos que você pode usar cotidianamente em momentos de perrengue e de estresse. Saca? É esse poder, entre aspas, aí do yoga que a gente vai começar pouco a pouco treinar aqui também. Então a gente vai falar de Ayurveda, vai falar de yoga, vai juntar essas ferramentas e você vai, nossa, você vai manjar muito de mente na perspectiva do Ayurveda esse mês, viu, gente? E talvez o mês que vem também. Depende muito de vocês. Então, ó, bora conversar sobre a mente pela perspectiva do Ayurveda e do Yoga. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.